Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. No vídeo de hoje vocês vão aprender como diferenciar o coração de um atleta, as adaptações que o exercício pode fazer nesse órgão e quando essas adaptações, essas alterações podem significar alguma doença. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Bom, pessoal, o primeiro passo desse vídeo é a gente entender que o miocárdio, o músculo do coração, ele é um músculo que a gente chama de músculo esquelético. O que é isso? Igual ao nosso músculo esquelético aqui do bíceps, do glúteo, ele hipertrofia, ele responde ao exercício, à sobrecarga. Então existe um aumento, uma dilatação e uma hipertrofia desse músculo. Só que essas alterações, elas são alterações organizadas, controladas, alterações harmônicas. De uma maneira contrária, existem umas alterações descontroladas, umas alterações desarmônicas que podem significar doença. Deixa eu pegar aqui o giz, o quadro, por quê? Existe uma zona que a gente chama de zona cinzenta. O pessoal da cardiologia do esporte, o pessoal da medicina esportiva precisa quebrar muita cabeça para conseguir diferenciar, às vezes, quando doença e adaptação começam a ter essa zona de interseção. Então vamos nessa, vamos aprender alguns detalhes que podem nos ajudar a diferenciar essas adaptações de adaptações decorrentes do próprio exercício ou quando acontecem alterações decorrentes de doenças. Bom, primeiro ponto é, exercício físico trata doenças? Sim. E a lista de doenças, ela é gigante. Tem mais de 40 doenças crônicas associadas que têm relação com o sedentarismo, a falta de exercício. Mas a outra pergunta é, o exercício físico pode causar doenças? A resposta também é sim, pessoal. No vídeo da parte 1 desse tema, eu já coloquei algumas descrições em relação a dor muscular, tendinopatias, fraturas por estresse, basicamente o contexto osteomuscular. Segundo ponto, segundo ensinamento aqui desse vídeo. O que é que o exercício físico faz de benefício para o nosso coração e para toda a nossa circulação? Vamos nessa. Se eu me levanto aqui, troco de roupa e começo a correr, eu vou começar a exigir mais do meu coração. Então o meu coração vai começar a bater mais vezes por minuto e de uma maneira, uma contração mais forte a cada batida, certo? Isso vai fazer com que eu aumente o meu débito cardíaco, que é a vazão, é o quanto de sangue que meu coração empurra por batida, que vai ser a relação do volume de sangue que sai pela frequência cardíaca. Então, quando eu tenho esse aumento, esse estímulo, esse estresse metabólico no meu corpo, esse meu coração e todos os vasos, eles vão começar no pós-exercício, no pós-treino, a gerar adaptações que vão facilitar esse trabalho sem o exercício. Maravilhoso! É por isso, obviamente, não só por isso, mas esse é um dos motivos que as pessoas que são fisicamente ativas têm uma expectativa de vida útil maior, vivem mais. Uma das alterações que a gente começa a ter no coração do atleta é a bradicardia. Esse nome brad significa menos. Na população geral, as pessoas batem do coração, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Se vocês são ou se vocês conhecem alguém que tem uma prática de exercício físico, a tendência é que a pessoa fique mais próxima daqui ou até tenha menos batimentos por minuto. Tem pacientes aqui com 48, 50 batimentos por minuto. E aí, só para pegar uma lógica, de uma maneira bem simples e palpável. Se você tem uma máquina que ela está batendo menos vezes por minuto, o tempo de vida útil dela aumenta. Por causas diretas e causas indiretas,
Isso aqui vai explicar, né, aquela mensagem que eu falei um pouquinho anterior, que pessoas que são fisicamente ativas vivem mais. Só que esse motivo aqui, essa bradicardia sinusal, ela é o grande ponto entre confusão de adaptação de exercício e doença. A bradicardia sinusal, ela é decorrente de um sistema que a gente chama de parasimpático. O parasimpático, ele tem a ação de relaxamento. Então, isso aqui, em pessoas que são fisicamente ativas, está mais ativo. O processo contrário, que se chama simpático, ele está mais ativo quando você está fazendo exercício. Então, na hora do exercício, a sua frequência cardíaca aumenta porque o parasimpático começa a agir menos e o simpático começa a agir mais. Em pessoas que são sedentárias, o simpático tem uma ação crônica mais ativa. Ou seja, nesse balanço, deixa eu botar aqui, vamos lá. Pessoas que são fisicamente ativas, o simpático está menor e o parasimpático está maior. Então a balança fecha positiva para esse lado. Pessoas que são sedentárias, que têm doenças crônicas, comorbidades, têm um nível de estresse um pouquinho mais alto. O simpático está mais para cima e o parasimpático está mais para baixo. Esse cenário tem um contexto negativo em sua autonomia, em sua funcionalidade, em sua performance. Mas aqui eu vou fechar a gavetinha de promoção de saúde e vou abrir novamente a gavetinha de performance, que eu estou falando de coração do atleta. Essa ação do parasimpático, ela causa alterações elétricas, ou seja, alterações de ECG, alterações estruturais, então o ecocardiograma vai gerar algumas alterações, e alterações funcionais, que a gente consegue analisar pelo teste ergométrico ou até o padrão ouro, que é o teste cardiopulmonar. Então, essas alterações, elas podem ultrapassar o limite ali do normal e começar a entrar naquela zona cinzenta. Como eu falo, diagnóstico e condutas na medicina são como um quebra-cabeça. Quanto mais peças do quebra-cabeça a gente tiver, melhor a visão desse ponto. E aí, para que a gente tenha uma segurança, a gente deve ficar safe. Só que na medicina, a segurança não é só para o paciente, é também para o profissional. Então, é um safe, é um A vezes 2. Então, a gente faz uma análise de sintomas cardiovasculares, como dor no peito, falta de ar, uma tontura no pico do esforço, um cansaço excessivo, desproporcional à intensidade, àquela sobrecarga. Isso aqui são sinais de alerta para que a gente vai progredindo para cá, ó, e precise analisar a anatomia, ver se tem alguma arritmia induzida, fazemos a análise da função e colocamos esse coração no esforço. Então, se a gente faz esse processo, e como eu falei na medicina, para que a gente entenda na medicina esportiva a sua evolução, precisamos de 3 pontos nessa linha do tempo, que essa linha do tempo vai vir com frequência cardíaca, peso e a parte laboratorial. Nessa parte laboratorial, a gente vai ter imagens da parte cardiovascular, a gente consegue entender e diferenciar se essas adaptações elétricas, estruturais e funcionais do seu coração são decorrentes do exercício físico ou decorrentes de doenças. Quando a alteração é decorrente do exercício físico, ela só é sustentada quando você pratica exercício. Então, um dos pontos quando a gente tem dúvida é destreinar o paciente. Se você para de fazer o exercício e a alteração some, ela foi decorrente do exercício. Se você para de fazer o exercício e a alteração permanece, então, sinalzinho de alerta, a gente precisa questionar algumas coisas. E quais são as doenças, Danilo, daquela zona ali cinzenta para lá de doença que podem estar relacionadas, que pode mascarar, que pode ficar confundida com esse coração do atleta? Doença coronariana é o principal, com indivíduos com mais de 35 anos, o risco de infarto, basicamente isso. Com pacientes menos de 35 anos, a gente vem a cardiomiopatia hipertrófica,
a cardiopatia arritmogênica, origem anômala de coronárias, miocardite, e eu vou abrir um parênteses que a gente está passando por um processo de pandemia e uma das causas de miocardite são infecções virais dessa parte do miocárdio. Então, se você teve Covid, principalmente se foi um quadro florido, um quadro de internação hospitalar, é de bom tom que você tenha uma avaliação pré-participação para o retorno ou início dessa prática esportiva. E aí a gente começa a ter uma ideia de que nem toda morte súbita é decorrente de infarto. Existem diversas outras doenças que podem mascarar, que podem progredir, inclusive, com a prática do exercício físico. Então, grande mensagem aqui para vocês é, se vocês querem ingressar em uma prática regular de exercício físico, façam uma avaliação pré-participação para que em algum momento isso aqui a gente tenha uma visão melhor desse processo de adaptação. Ou se você já é um indivíduo que está ingressado em uma modalidade esportiva e principalmente se você tem altos volumes de treino, uma alta intensidade, é de fundamental importância que a gente fique safe, que a gente fique seguro com vocês. E se você chegou até aqui no vídeo agora, não esquece de curtir, deixa seu like aqui, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, ó, para não perder nenhum vídeo dessa sequência que eu tô colocando toda terça e sexta-feira ao meio-dia para vocês. E vamos pro próximo.